Alasca, onde o gelo encontra o instinto renas, aos milhares cruzam geleiras em busca da vida. Sob as ondas, orcas caçam em silêncio, e nos rios turbulentos, milhões de salmões lutam contra a correnteza numa batalha pela sobrevivência. Brutal, belo, indomado, só em pegadas selvagens. O início da Grande Migração. O Alasca testemunha a Grande Migração. O longo inverno finalmente começa a ceder, dando lugar aos primeiros raios de sol da primavera sobre a paisagem selvagem do Alasca. As florestas de taiga ao sul despertam lentamente após meses congeladas sob a neve. A neve espessa começa a derreter, revelando manchas de musgo seco e líquen, as escassas fontes de alimento que ajudaram as renas a sobreviver ao rigoroso inverno. Mas seus instintos dizem que essa terra não pode sustentar todo o rebanho quando o verão chegar. Das profundezas do meu subconsciente surgiu uma ordem invisível. Era hora de partir. Do alto, o rebanho de renas parece um rio vivo fluindo por vales profundos e em costas cobertas de neve. Elas traçam trilhas longas e sinuosas na neve, seguindo caminhos invisíveis percorridos por seus ancestrais há milhares de anos. Cada passo deixa marcas profundas na terra úmida, registrando o percurso dos maiores nômades selvagens do planeta. As fêmeas grávidas sentem o chamado com mais intensidade. Elas sabem que este não é um lugar para dar à luz, não aqui, entre as florestas densas e terrenos acidentados, onde predadores podem emboscar facilmente. Muito além das geleiras e vales congelados estão as planícies árticas, onde o solo de verão será rico em musgo fresco e líquen jovem, e o espaço aberto permitirá ver predadores à distância. Esse é o destino para onde as renas estão indo, e quando o líder se move, todo o rebanho o segue, unindo-se ao fluxo de uma das maiores migrações da Terra. Uma jornada implacável ao norte. As renas formam longas filas, arrastando suas pernas finas, mas resistentes sobre o gelo frio. Elas passam por florestas esparsas de pinheiros, onde árvores antigas definham após um inverno brutal. Sob os galhos nus, elas avançam com cautela sobre o gelo fino, evitando cuidadosamente poças de água recém-derretida. Pelo caminho, os jovens do ano passado ainda tropeçam atrás das mães, os olhos arregalados em alerta. Eles nunca enfrentaram uma jornada tão difícil, mas não têm escolha. Se ficarem para trás, tornam-se presas fáceis para lobos e ursos. Mas o perigo não vem apenas dos predadores. Também vem da natureza implacável do Alasca. À medida que o sol desaparece no horizonte, as temperaturas despencam e o frio cortante retorna como um lembrete cruel de que o inverno ainda não se foi. Ventos árticos uivam pelos campos nevados vazios, cortando a espessa pelagem das renas como lâminas afiadas. Mesmo assim, o rebanho avança em silêncio, imperturbável. Elas sabem que, se descansarem por muito tempo, a morte chegará antes de qualquer predador. A cada dia, o rebanho percorre dezenas de quilômetros rumo ao norte. Elas se movem sem descanso, parando apenas brevemente para mordiscar o musgo exposto em afloramentos rochosos. As fêmeas grávidas permanecem no centro do rebanho, protegidas pelas fêmeas adultas mais fortes. Os dias passam e as renas se aproximam da tundra ártica, campos vastos que se estendem infinitamente até o horizonte. Mas um último desafio ainda as aguarda: atravessar os rios em degelo. O rio Yukon serpenteia como uma enorme serpente por florestas e planícies congeladas. É um dos rios mais longos e grandiosos da América do Norte, com mais de 3.000 quilômetros, do Canadá até o Mar de Bering. No inverno, o Yukon é uma estrada silenciosa e gelada. Mas quando chega a primavera, o gelo derrete e as águas escuras sobem, cintilando sob o sol. A prova do Yukon. Para as renas, o Yukon é mais que um obstáculo. É uma prova brutal da natureza, onde vida e morte estão separadas por um instante. O líder vai primeiro.
Ele para na margem do rio, pisa firme no solo com seus cascos fortes e respira profundamente. Após um momento de silêncio, ele se lança na água gelada. A água escura envolve seu corpo e o frio amargo tensiona seus músculos. Mas ele não para. Suas pernas se movem firmemente e seu longo focinho sobe da água para respirar. Ao verem o líder corajoso saltar, os outros o seguem um por um, criando uma cena caótica mas determinada. O rio enorme se enche de corpos cinzentos e marrons lutando contra a correnteza. Galhadas rompem a superfície, deixando longos rastros que refletem a luz do sol. As renas mais fortes nadam com firmeza, enquanto as mais fracas lutam para acompanhar. Até os filhotes, com apenas alguns meses de vida, precisam atravessar sozinhos. Eles tentam ficar perto das mães, mas a correnteza é implacável. Alguns são arrastados, os olhos aterrorizados fixos na margem distante. Na corrente furiosa, alguns são puxados para baixo. Outros colidem com blocos de gelo, feridos e exaustos. As fêmeas grávidas têm mais dificuldade. Seus corpos mais pesados as tornam mais vulneráveis à força do rio. Ainda assim, apesar dos perigos, as renas seguem firmes, agarrando-se à esperança. Finalmente, as primeiras alcançam a margem oposta. Seus cascos afiados cravam no solo úmido, puxando seus corpos encharcados para fora do rio congelante. Tremem, mas não param. Uma a uma, as outras chegam à terra, cansadas mas ainda ardendo com a vontade de sobreviver. Elas olham para trás. Atrás delas, algumas poucas infelizes são levadas pela corrente. Mas não há tempo para luto. A jornada continua, e se não se moverem agora, novos perigos virão. A migração das baleias jubarte. Os gloriosos dias de verão no Alasca acabaram. O sol já não brilha de dia nem de noite, e o vento ártico gelado desce em direção ao oceano. Sob as águas azul escuras, uma grande mudança está em andamento. Cardumes de arenque e krill, principal fonte de alimento das baleias jubarte, começaram a recuar para águas mais profundas, tornando os mares outrora vibrantes frios e desolados. Este é um sinal claro. As baleias jubarte, grandes viajantes dos oceanos, sabem que é hora de partir. Uma baleia adulta emerge da água, respira profundamente e mergulha em um poderoso mergulho. Ela não está sozinha. Dezenas de outras se reúnem ao seu redor. A grande jornada começa. Diferente das baleias azuis que migram sozinhas, as jubartes viajam em pequenos grupos, às vezes com até uma dúzia de membros. Elas não têm pressa. A cada dia, nadam cerca de 100 quilômetros pelas águas geladas do Pacífico Norte. À medida que a luz solar desaparece ao norte, o oceano se abre diante delas como uma vastidão infinita. Sem mais alimento abundante, as baleias iniciam um jejum que durará todo o inverno. Durante essa migração, sobrevivem apenas da espessa camada de gordura acumulada durante o verão. Um adulto pode perder várias toneladas antes de alcançar seu destino. Mas a jornada nem sempre é pacífica. Grandes desafios ainda as aguardam. O ataque das orcas. Os adultos nadam em formação, enquanto os filhotes permanecem perto de suas mães, protegidos dentro do círculo do grupo. Cada respiração profunda ecoa como uma batida de tambor, rompendo o silêncio do oceano. Mas então, à distância, outro som é ouvido. Não é o canto de uma baleia jubarte, mas assobios agudos e penetrantes. Uma sombra escura aparece sob a água. Os predadores chegaram. Um grupo de orcas, rápidas e letais, se aproxima com velocidade impressionante. Elas não estão mirando os adultos. Seus olhos estão fixos nos jovens, os mais fracos do grupo. A mãe reage imediatamente. O grupo se aperta em um círculo defensivo, batendo vigorosamente suas caudas para criar grandes ondas, tentando assustar os atacantes. As baleias jubarte adultas emitem chamados profundos e desesperados de alerta. Mas as orcas são implacáveis. Atacam por vários ângulos,
forçando o grupo a quebrar a formação. Em um momento de caos, um filhote é empurrado para fora do círculo protetor. Ele entra em pânico, batendo as nadadeiras, tentando voltar para sua mãe. Mas é tarde demais. 3 orcas avançam pela água como flechas, cercando o filhote e bloqueando sua fuga. A mãe avança desesperada, mas outras 2 orcas a interceptam, forçando-a a diminuir a velocidade. Com coordenação perfeita, os predadores empurram o filhote ainda mais para longe do grupo, isolando-o completamente. As demais jubartes não têm escolha a não ser fugir. Se resistirem por mais tempo, podem perder outro membro. O grupo de orcas arrasta o filhote isolado, suas nadadeiras dorsais afiadas cortando a água, antes de desaparecer no oceano escuro. No mar azul profundo, o som desaparece lentamente, restando apenas as ondas suaves, como se a perseguição nunca tivesse acontecido. As jubartes continuam nadando rumo ao sul, mas a lembrança do ataque persiste. A mãe-baleia continua emitindo gemidos baixos, gritos desesperados por ajuda. Mas ninguém sabe o que aconteceu com o filhote capturado. Será que ele virou alimento para os predadores? Ou terá um destino ainda mais aterrorizante? Ninguém sabe. Apenas o oceano frio e indiferente guarda as respostas. Um novo começo em águas mais quentes. Após semanas de viagem incansável, as águas frias finalmente dão lugar aos mares quentes do Havaí, do México e das Filipinas. Aqui, as fêmeas jubartes, depois de uma jornada exaustiva, chegam para cumprir uma de suas missões mais importantes: dar à luz. Uma mãe-baleia nada lentamente em direção a águas rasas, onde ondas suaves tocam a costa. Pouco a pouco, ela se vira e, no momento mais crucial da jornada, uma nova vida nasce. O filhote recém-nascido tem cerca de 4 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada, mas é completamente frágil. Sem uma camada de gordura para proteger seu corpo, ele depende do leite materno, uma fonte rica de gordura que o ajuda a ganhar peso rapidamente e se preparar para sua primeira jornada na vida. Todos os dias, a mãe guia seu filhote a nadar, subir à superfície para respirar e aprender a cantar canções profundas, uma linguagem misteriosa passada de geração em geração entre as jubartes. A superfície infinita do oceano reflete o pôr do sol dourado como um espelho imenso banhado de luz. Ondas suaves acariciam o mar calmo após um longo dia. Mas, de repente, o oceano se agita. Uma baleia jubarte gigante salta no ar. Seu corpo maciço se eleva acima da água, nadadeiras peitorais abertas como asas imensas. Por um momento, parece flutuar no céu, o sol da tarde tingindo sua pele lisa de dourado brilhante. Então, bum! Ela despenca, criando uma enorme coluna de água, o jato brilhando como 1000 diamantes. Os reis do litoral, leões marinhos de Steller. O mar gelado do Alasca, onde ondas encapeladas colidem com falésias irregulares e a névoa se ergue do oceano aberto, abriga um dos mais formidáveis mamíferos marinhos da Terra, o leão marinho de Steller, Eumetopias jubatus. Nomeados em homenagem ao naturalista alemão Georg Wilhelm Steller, esses enormes pinípedes são verdadeiros gigantes dos mares do norte. Machos adultos, conhecidos como touros, podem atingir até 3,3 metros de comprimento e pesar mais de 1000 quilos, rivalizando com carros pequenos em massa. As fêmeas, ou vacas, são menores, mas ainda impressionantes, chegando a 2,5 metros e 300 quilos. O que diferencia os leões marinhos de Steller é sua estrutura muscular robusta, a espessa camada de gordura que os isola do frio subártico e seu rugido profundo característico, que ecoa pelas falésias costeiras como o bramido de uma besta dos tempos antigos. Suas poderosas nadadeiras dianteiras não apenas os tornam nadadores eficientes,
capazes de atingir velocidades de até 25 km/h, mas também surpreendentemente ágeis em terra, permitindo que escalem rochas com facilidade. Esses leões marinhos são predadores de topo e animais sociais, frequentemente vistos descansando em grandes colônias em costas rochosas chamadas locais de refúgio. Os machos guardam ferozmente seus haréns durante a temporada de acasalamento, enfrentando rivais em batalhas estrondosas que deixam cicatrizes profundas em suas peles espessas. Ainda assim, até os reis do litoral devem obedecer ao chamado das estações. À medida que o inverno se aproxima, os ricos campos de caça ao redor do Alasca se esvaziam. Peixes como o bacalhau do Pacífico, arenque e salmão, principais presas dos leões marinhos, se tornam escassos. O gelo invade rios e baías, e tempestades gélidas agitam o mar em fúria. Movidos pela fome e pelo instinto, os leões marinhos de Steller iniciam uma das migrações mais extremas e perigosas do Pacífico Norte, deixando seu território em busca de águas mais quentes repletas de vida. A caçada na enseada secreta. Após dias de viagem, os leões marinhos chegam a um santuário escondido, a enseada secreta, uma baía em forma de meia-lua, esculpida em uma costa acidentada, onde correntes temperadas agitam cardumes de peixes em aglomerações densas. A caçada começa imediatamente. Touros enormes mergulham nas profundezas turquesa, seus corpos em forma de torpedo cortando a água com força explosiva. Cada movimento é uma combinação de força e precisão, criando redemoinhos em seu rastro à medida que descem. Seu alvo, o atum rabilho, elegante, rápido e imensamente poderoso. Esses peixes são mestres do mar aberto, capazes de explosões de velocidade acima de 70 km/h, mas não são páreo para uma emboscada coordenada. Os leões marinhos confiam em táticas de caça em grupo, conduzindo os atuns para águas rasas ou encurralando-os contra barreiras naturais. O oceano se transforma em um campo de batalha. Acima, o ar está cheio de movimento. Pelicanos cinzentos, com envergaduras superiores a 2 metros, planam em formação. Eles pairam pacientemente, olhos fixos no caos cintilante abaixo, então mergulham com precisão impressionante, enfiando os bicos no mar espumante para capturar peixes em fuga. De repente, o oceano explode em movimento. Leões marinhos emergem da água, girando no ar, espalhando espuma em todas as direções. Pelicanos mergulham, garras roçando as ondas. Nesta colaboração mortal entre predador e oportunista, a enseada secreta se transforma em uma arena feroz de sobrevivência. Na costa rochosa, um leão marinho adulto arrasta-se para fora da água, seu pelo marrom dourado brilhando ao sol. Preso entre suas mandíbulas ensanguentadas está um enorme atum rabilho, ainda se debatendo. Com um sacudir poderoso do pescoço, ele o arremessa sobre a pedra, espalhando gotas de água salgada e sangue. Com surpreendente delicadeza, ele usa as nadadeiras para prender a presa escorregadia, depois rasga a carne macia. Suas mandíbulas trabalham com brutal eficiência, dilacerando músculo e tendão. Sangue vermelho vivo mancha a pedra cinza, um lembrete direto de que sobreviver na natureza nunca é gentil. Ao fundo, outros leões marinhos continuam a perseguição enquanto pelicanos aguardam pelos restos descartados. A cena é crua e violenta, mas deslumbrante em sua beleza primitiva. Um vislumbre passageiro da vida dos predadores governados não por crueldade, mas por necessidade. O retorno dos guerreiros vermelhos. A jornada final do salmão. O Alasca, uma fronteira indomada de rios congelados, pinheiros imponentes e montanhas cobertas de neve, torna-se um mundo diferente no verão. À medida que o gelo derrete e os rios transbordam com águas do degelo, essa natureza intocada se transforma no palco de uma das migrações mais impressionantes e brutais da Terra. É um espetáculo de resistência, determinação e instinto ancestral. Do imenso Oceano Pacífico, milhões de salmões vermelhos, conhecidos como os guerreiros vermelhos do mar, embarcam em um retorno perigoso.
Após até 4 anos navegando pelo oceano aberto, alcançar a maturidade total aciona um relógio interno transmitido por gerações. Essa bússola biológica os chama de volta ao lar, aos riachos de água doce onde nasceram. A jornada é um teste de tudo o que eles são. Ela se estende por centenas, às vezes mais de 1000 milhas, por rios cheios de degelo e corredeiras turbulentas. Os salmões devem lutar contra fortes correntes, saltar por quedas d'água e escapar de vários predadores. Cada músculo do corpo é levado ao limite. Eles não se alimentam durante essa jornada. Dependem unicamente da gordura acumulada no mar. Fracassar não é uma opção, pois no final da jornada os aguarda sua única chance de reprodução. No oceano, os salmões vermelhos são construídos para furtividade e velocidade. Seus corpos brilham com prata metálica, dorsos azul escuros e barrigas claras, camuflagem perfeita para o mar aberto. Mas à medida que entram em água doce, ocorre uma transformação milagrosa. Suas capas prateadas desbotam para um vermelho vivo que domina todo o corpo. Suas cabeças tornam-se verdes oliva, quase alienígenas em aparência. Os machos tornam-se ainda mais irreconhecíveis. Desenvolvem uma corcunda nas costas e uma mandíbula curvada usada para competir com outros machos. Essa transformação impressionante é mais do que visual. Ela sinaliza o começo do fim, o capítulo final de suas vidas. Seus corpos estão se deteriorando mesmo enquanto avançam rio acima. Os ossos enfraquecem, a pele começa a apodrecer, mas sua missão supera tudo. Retornar ao exato riacho, muitas vezes ao mesmo leito de cascalho, onde nasceram anos atrás. Cientistas acreditam que realizam essa façanha usando um incrível senso de olfato, detectando a assinatura química única de seu riacho natal com precisão surpreendente. Quando chegam, um clímax brutal os aguarda. Os machos lutam entre si por domínio, usando suas novas mandíbulas como armas. As fêmeas cavam ninhos, chamados heads, no cascalho com poderosas batidas de cauda, depositando centenas, até milhares, de ovos. Os machos vitoriosos os fertilizam, transmitindo seu legado. E então, missão cumprida, os salmões morrem, devolvendo seus nutrientes ao rio e à floresta, alimentando de pequenos insetos a enormes ursos. Sua morte dá vida. Essa é a história de sacrifício, de guerreiros que retornam não por glória, mas pela continuação de um ciclo mais antigo que a memória. Os guerreiros vermelhos voltam para morrer, mas ao fazer isso, garantem o futuro de sua espécie. O desafio do salmão: corredeiras, pedras e predadores. Eles enfrentam rios furiosos, rochas cortantes e quedas d'água íngremes. Mas ainda mais assustadores que tudo isso são os predadores, sempre à espreita, prontos para transformar essa jornada desesperada em um banquete mortal. Sob a pressão esmagadora da corrente, cada salmão deve usar toda a sua força muscular para seguir em frente. Eles nadam por águas geladas, lutando contra o fluxo, e então, de repente, saltam alto no ar, tentando vencer cascatas íngremes. Mas nem todos conseguem. Alguns são lançados para trás, colidindo contra as rochas, exaustos e arrastados pela corrente. Os mais fracos nunca alcançarão seu destino final. Para os ursos pardos do Alasca, este é o momento mais importante do ano. Eles esperam pacientemente, bem na beira das quedas, onde os salmões devem saltar para seguir rio acima. Ursos imensos, encharcados pela água do rio, observam a corrente turbulenta com olhos atentos. E então, como um raio, um salmão salta. É imediatamente agarrado no ar por garras afiadas como facas. O peixe se debate violentamente, mas em segundos, as mandíbulas poderosas do urso cravam-se em sua carne. Lá do alto, uma águia careca observa cada movimento abaixo. Com visão extraordinária, consegue enxergar através da água espirrada, localizar salmões nadando próximos da superfície e calcular o momento perfeito para atacar. Essa
é a oportunidade de ouro. Mas mesmo com a morte por todos os lados, os salmões vermelhos não desistem. Eles sabem que perigos ainda maiores os aguardam, mas o instinto de sobrevivência é forte demais para permitir que desistam. Eles nadam incansavelmente, saltam de novo, apesar das perdas ao redor, porque para eles não há outro caminho senão em frente. No Alasca, sobreviver não é uma escolha, é um modo de vida. Das geleiras aos oceanos, de predadores a presas, cada batida do coração ecoa o ritmo selvagem da natureza. Brutal, belo, imparável. Esta é Pegadas Selvagens.